Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Francisco Nunes Correia e agradecer-lhe, desde já, os contributos e os esclarecimentos desta sua intervenção inicial. Sr. Professor, eu gostaria de começar pelo tema da extensão do domínio público hídrico. O parecer 26/2017 do Conselho Consultivo da... Muito bem. O parecer 26/2017 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República é importante para compreendermos o alcance dos direitos que foram atribuídos pelo Governo do Engenheiro António Guterres à EDP quando da celebração dos CAI. Nele podemos ler várias coisas a respeito do CAI de Sines e que têm equivalência nos CAI hídricos. E eu passo a citar. No CAI de Sines estabeleceu-se, cláusula terceira, que o mesmo produzia efeitos a partir de janeiro de 95 e duraria até 31 de dezembro de 2017, a não ser que fosse terminado por resolução de uma das partes ou estendido por acordo entre ambas, segundo as condições nele estabelecidas e que se encontram reguladas na cláusula 25 dos mesmos contratos. E continua referendo sobre o termo, o contrato no fim do seu prazo. Passo a citar novamente. Apenas ocorre quando nenhuma das partes solicitar a extensão do contrato ou, no caso da concessionária da RNT, responder negativamente a uma proposta do produtor para essa extensão, conforme dispõe a cláusula 25.1.3 do CAI, fim de citação. Subscreve o Sr. Professor o entendimento da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Consultivo, que reconhecia existir direito da EDP a negociar com a REN a continuação de exploração das centrais para além do termo dos CAI? Respondo já, não é? Aqui, o senhor deputado, devo-lhe dizer, a minha resposta pode lhe parecer um pouco surpreendente. Como cidadão, parece natural que as duas partes possam naturalmente negociar. Agora, devo-lhe dizer que isso é, tudo o que tem a ver com CAIs, com COMECs, é especificamente do setor energia enquanto atividade económica e não energia enquanto utilizador de ambiente ou do domínio público hídrico. E, portanto, essa matéria, eu peço desculpa de usar esta expressão, mas sinto-me basicamente leigo nessa matéria, porque eu sei falar do que é a taxa de recursos hídricos, do que é as concessões atribuídas de utilização do domínio hídrico. Agora, tudo o que tem a ver com CAIs, que são contratos de aquisição de energia, mecanismos de equilíbrio financeiro, de equilíbrio económico ou financeiro, o que é, são coisas de uma relevância imensa e com certeza abertas à contratualização entre as partes, mas são coisas alheias à intervenção do Ministério do Ambiente. Muito bem. Portanto, o Sr. Professor, na sua intervenção governamental, em relação a esta questão que lhe coloquei em concreto, nunca lidou com esta matéria. Deste ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista da avaliação política em relação a matérias de energia. Não. A minha preocupação nesse processo, tal como a recordo, e, Sr. Deputado, passaram 10 a 12 anos, e eu não sou do género de guardar os papelinhos todos. Como disse alguém, julgo que nesta comissão fechei o livro quando deixei funções, mas aquilo de que me recordo, e recordo-me de maneira muito viva, é que as minhas preocupações era temporalizar o prolongamento das concessões e não deixá-las sine die, tal como elas estavam no ato da nacionalização. Porque mesmo no ato da nacionalização sempre me tinha parecido absurdo que contratos de concessão que tinham uma lógica claramente temporalizada, o Decreto-Lei da Nacionalização dissesse fica por tempo indeterminado. Sempre me pareceu isso um pouco surpreendente e aos meus olhos um pouco desconfortável. E, portanto, as minhas preocupações, enquanto titular do Ministério do Ambiente, foram temporalizar qualquer eventual extensão desses contratos, ponto 1. Ponto 2, fazer com que essas explorações fossem detentoras de um título de utilização de recursos hídricos, como a Lei da Água, aprovada em 2005, finais de 2005, tinha estipulado, aprovada nesta Assembleia da República em dezembro de 2005, tinha estipulado, e fazer reverter para o Estado a taxa de recursos hídricos que nós estávamos a exigir a todos os utilizadores da água e, por maioria da razão, a uma empresa como a EDP devia ser exigida. Essa, digamos assim, era a parte do problema que ao Ministério do Ambiente, em primeiro lugar, interessava. E digo isto
sem pôr em causa, naturalmente, uma lógica de confiança e solidariedade institucional com as outras áreas e com outros setores. Mas esta era a área específica que interessava ao Ministério do Ambiente. E, portanto, CAIs, CMECs são assuntos interessantíssimos, mas que me são alheios, enquanto área profissional e enquanto exercício de competência ministerial. É de outro setor. Peço perdão de repetir uma coisa. O que eu vi foi muitas vezes confundido todos esses acertos financeiros dos CMECs, dinheiros para cá e para lá, com a taxa de recursos hídricos. São coisas completamente distintas. E de taxa de recursos hídricos, sim, aí esse foi o empenho do Ministério do Ambiente. Muito bem, Sr. Professor. A questão a respeito da justificação da extensão do domínio hídrico sem concurso. O Sr. Professor fez algumas observações a esse respeito e nesta comissão também vários especialistas já assumiram que deveria ter havido um concurso público para a atribuição dessa referida extensão ao invés de uma negociação direta com a EDP. Nós recordamos que nessa circunstância os operadores espanhóis tinham uma cota muito maior do que a EDP. A EDP era apenas a quarta maior operadora do MIBEL. E a EDP era também controlada pelo Estado. Existia o risco que se veio a materializar, aliás, como foi dito, no Plano Nacional de Barragens, da Iberdrola e da Endesa ganharem os concursos das barragens mais importantes, caso não se verificasse a extensão do domínio hídrico a favor da EDP. E, portanto, a questão que se coloca aqui é se entende que a razão que presidiu a essa extensão foi, ou a circunstância de não se ter feito concurso público, se prende com o interesse nacional, seja ele um interesse estratégico ou mesmo económico, e se é isso que justifica a extensão das concessões para lá do prazo dos CAI sem recurso a concurso público. É, na sua opinião, essa a razão que está subjacente a essa decisão? Senhor Deputado, a palavra extensão é uma palavra que me surpreendeu quando a vi dita por várias pessoas, várias entidades, várias declarações, porque não é esse o filme que eu tenho do processo. O filme que eu tenho do processo é que houve uma limitação temporal. É surpreendente, é quase o contrário. Embora eu compreenda porque é que se gera esse mal-entendido. Repare, como é que a extensão, se havia um prazo indefinido, e de repente passou a haver um prazo. Chama-se isso extensão ou chama-se isso uma delimitação? Eu chamei isso uma delimitação. Eu recordo, é que é preciso dar um passo atrás e ver que as concessões que eram herdadas das antigas empresas privadas tinham ficado com prazo indeterminado ou indefinido. Valia a pena ir ver exatamente o que a lei dizia. Lamento não ter podido, não ter conseguido fazer isso, detectar exatamente a lei. Mas de certeza que quando elas foram todas, as hidroelétricas do Douro, do Cava, do Zezer, disto e daquilo, foram todas integradas na EDP, todas elas tinham contratos de concessão. Bom, e esses contratos de concessão, que tinham prazos muito bem definidos, foram ditos, nesse momento da nacionalização, que fica indeterminado. E, portanto, quando se restabelece um prazo, não se está a fazer uma extensão, está-se a fazer uma limitação. Eu peço desculpa de sublinhar isto, porque é uma coisa que me parece absolutamente estrutural e me parece um dos mal-entendidos maiores que eu, aos meus olhos, do filme que eu tenho do Ministério do Ambiente, daquilo que tenho visto nas notícias do jornal sobre esta questão. Não houve uma extensão, houve como que um retomar dos prazos anteriores. Apenas isso, porque aquelas concessões, aliás, acho que a lei diz que se mantêm válidas em tudo, exceto no prazo que fica indefinido ou indeterminado. Pois bem, o que se foi retomar essa parte, esse tal exceto, foi-se retomar o prazo que elas tinham. E, portanto, foi limitado, não foi prolongado. Agora, dizer, esse prolongamento ia ser feito com concurso público, eu francamente não vejo porquê. Porque o prazo que tinha sido definido inicialmente era um prazo que tinha a ver, ele próprio, com alguma forma de equilíbrio contratual atos censos. As empresas, a hidroelétrica do Douro, do isto e daquilo, do Cava, de não sei de quê, que tinham feito aqueles investimentos, e repito, eram empresas privadas ou mistas, julgo que a maioria eram de facto privadas, tinham feito um determinado investimento num horizonte temporal. Temporariamente, de 75 a este período, elas foram, e eram contratos, eram concessões, eu julgo que iam aos 100 anos. Bom, foi interrompido naquele período em que elas reverteram para o Estado.
Quando elas voltaram a uma empresa privada, quando elas foram retomadas, foi restabelecido um prazo. Portanto, a ideia do prolongamento, sinceramente, eu não vejo de onde vem. Acho um enorme mal-entendido. Para o filme como eu o vejo. Para o filme, desculpem a expressão, para todo este desenrolar, como eu o vejo, não houve um retomar dos contratos iniciais das empresas privadas que estavam na origem da EDP. Porventura, com ajustamentos que tinham a ver com investimentos feitos. Portanto, essa é a questão. Sr. Deputado, e tanto é assim que, em relação a novas barragens, foi escrupulosamente cumprido uma regra de total neutralidade, pondo a concurso e permitindo que todas as empresas, nomeadamente aquelas que o Sr. Deputado referiu, que eu já tinha referido, pudessem concorrer. E concorreram e ganharam. Ganharam algumas. Portanto, havia uma posição de completa neutralidade. Agora, simplesmente dizer a EDP não tem concessão nenhuma, não tem direitos, zero aqui, daqui para diante não tem direitos nenhuns, tem que ir a concurso, parecia um absurdo, porque eles eram detentores de uma concessão que a lei dizia mantinha-se em tudo exceto o prazo. Então foi retomado o prazo, apenas isso. Eu julgo que esta é uma questão absolutamente essencial e peço desculpa, estou a citar estas coisas de memória, um jurista poderá explorar melhor exatamente o que é que diz a lei da nacionalização, mas isto para mim é a questão basilar, é o mal-entendido basilar por trás disto. É claro que eu admito que estas empresas privadas, que entretanto, de forma aliás bastante impetuosa, estavam a entrar no mercado português, gostassem de repente ter 27 concursos de barragens. Não tiveram 7, tiveram 12 do Plano, 12 ou 15, já nem lembro, do Plano Nacional de Barragens. Mas aquelas 27 foi retomados contratos que vinham de trás, que já tinham sido atribuídos. Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Professor, no fundo, diz, coisa que nós ainda não tínhamos ouvido aqui, que a EDP era detentora de uma concessão prévia e que, no fundo, tratou-se apenas de delimitar o horizonte temporal dessa concessão. E, portanto, não se trata, em concreto, segundo a avaliação do Sr. Professor, de uma extensão. Ora, a questão que resulta daqui é a seguinte: se a tese do Sr. Professor estivesse correta, por que razão é que a EDP iria pagar 700 e tal milhões de euros para beneficiar de algo que já tinha direito? Uma coisa é ter direito, outra coisa é pagar uma renda pela exploração de um bem. Mas isso são contas que a energia saberá explicar melhor. A minha preocupação nesse processo foi dizer: façam lá as contas vocês sobre a questão elétrica. No que diz respeito à taxa de recursos hídricos, a EDP não é mais nem menos que os outros. E vai pagar. E pagou. E pagou, e julgo que foi muito bem utilizado nos tais projetos do litoral. Mas não era, e perdoe-me a questão, que ela é feita de boa fé, até por desconhecimento próprio, não era a REN a concessionária inicial? Senhor deputado, vamos ver, eu julgo que a REN pode ser formalmente a concessionária da produção de energia elétrica. A parte que me interessa, enquanto área do ambiente, é a utilização do domínio hídrico dessa concessão. A REN fará lá as suas contas no que diz respeito à componente economia, setor económico, setor hidroprodutor, mix energético. Isso tudo são competências de quem tutela o setor energético. A preocupação do Ministério do Ambiente é dizer as concessões têm que ser temporalizadas e há lugar ao pagamento da taxa de recursos hídricos como qualquer outro utilizador da água. E aí surgiu a ideia, francamente não recordo, mas julgo até que foi proposta pelo Ministério da Economia. É, já que se está a fazer este acerto de contas, então eles pagam à cabeça tudo. E o Ministério do Ambiente ficou encantado com isso e pôde mobilizar essas verbas para projetos do litoral, como lhe disse, o que faz todo o sentido, e a própria lei apela para isso, que diz que é para ajudar a resolver os problemas ambientais criados pelas barragens. Portanto, no que diz respeito à intervenção do ambiente, e por favor, repare que eu estou aqui como ex-ministro do Ambiente, essa questão para mim é perfeitamente linear, quer dizer, lá os tempos das concessões da REN, e se a entidade concedente é a REN, tudo bem. A mim o que me interessa é temporalizar e, digamos assim,
fazer com que esse concessionário obedeça às regras de utilização do domínio hídrico, ou seja, tenha um título de utilização de recursos hídricos, independentemente de outras relações contratuais que tenha com a REN. Do ponto de vista do interface com o ambiente, está tudo vertido no chamado título de utilização de recursos hídricos, que são os tais contratos que foram assinados a 8 de março de 2008. É os... Sr. Professor, pode-me dizer o seguinte, esta é a avaliação que o Sr. Professor faz deste processo e pode-me dizer se essa avaliação era uma avaliação partilhada pelo Governo ou era exclusivamente o entendimento do Ministério do Ambiente em relação a esta matéria? Porque esta matéria, obviamente, convoca não apenas o Ministério do Ambiente, como a tutela da energia e, portanto, obviamente, teria que haver um entendimento comum, sobretudo quando tal circunstância tem um significado tão determinante nas opções fundamentais do país nesta área. Senhor Deputado, estou a falar de factos de há 11 anos, 10, 11 anos. A memória que eu tenho do processo, com toda a franqueza, é que quando foi posta em cima da mesa, a EDP tem que pagar a taxa de recursos hídricos pelo período em que vai explorar utilizar o domínio hídrico, e isso causou estupefação e uma certa contrariedade do próprio setor que tutela a energia. Dizer, como assim? Um encargo? Um encargo como todos os outros. Qualquer agricultor que tenha uma motobomba de mais de 5 cavalos paga a taxa de recursos hídricos, porque não é EDP. E isso foi aceito pelo Governo. Portanto, admito que houve uma surpresa inicial, mas quando nós cobramos, e repito, em total sintonia com o Ministério das Finanças, que reservaram esse dinheiro para o utilizar no Pólis do Litoral, isso já não foi uma atitude do Ministério do Ambiente e muito menos do Ministro do Ambiente. Já foi uma atitude do Governo, seguramente. Portanto, foi o Ambiente que cobrou essa verba à EDP. Não. Levou à cobrança, o dinheiro não entrou no Ministério do Ambiente como receita própria, embora a taxa de recursos hídricos, em geral, entrasse. Houve aí uma certa excepcionalidade, que não tem nada de peculiar. Como lhe disse, nesse momento estávamos a discutir o lançamento do Pólis do Litoral e tínhamos uma dor de cabeça como vamos pagar a componente nacional. E, repito, um assessor meu disse, mas se a EDP vai ter este prolongamento e se eles também têm a obrigação de pagar a taxa de recursos hídricos e se eles são, barragens, grandes responsáveis por desequilíbrios na dinâmica do litoral, por que não utilizar esse dinheiro? E assim se fez. Agora, o dinheiro não entrou no Ministério do Ambiente. Mas isso não interessa, ficou no Ministério das Finanças. E isso foi articulado, de certeza, com o Ministério das Finanças. Muito bem. Portanto, há seguramente de haver um suporte documental dessa matéria. Sim, deverá haver. Há um cálculo das taxas que são devidas pela EDP, que julgo que foi feito pelo INAG. Depois há uma negociação com o Ministério das Finanças. Julgo que haverá um despacho conjunto, mas não tive a oportunidade de obter isso. Nem sei se tenho. Julgo que não tenho, porque, como lhe disse, não sou do género de guardar os papelinhos todos. Mas se eu bem me recordo, há um despacho conjunto Ambiente-Finanças em que se diz este dinheiro é para o Pólis do Litoral, sim. E, de qualquer modo, isso está no financiamento do Pólis Litoral inquestionavelmente. E, portanto, isso foi tramitado com toda a regularidade. Não deixa, no entanto, de ser um caminho estabelecido ad hoc para este caso, porque era um pagamento antecipado e porque foi utilizado, foi atribuído a um fim específico que era o Pólis do Litoral. Enquanto que, na generalidade, a taxa de recursos hídricos paga por qualquer utilizador da água, estabelecida pela legislação precisamente 2007, 2008, o dinheiro da taxa de recursos hídricos revertia para uma coisa, entretanto, infelizmente distinta, que era o Fundo de Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos. Este seguiu um caminho um pouco distinto, porque foi imediatamente atribuído, não entrou num fundo que era gerido pelo Ministério do Ambiente. E por isso, eventualmente, o Presidente do INAG diz, erradamente, que não foi cobrado. Ele foi creditado no Ministério das Finanças e foi utilizado, repito, como participação nacional.
Muito obrigado, Sr. Professor. O que temos aqui é o artigo 91 do Decreto-Lei 226/2007 e que estabelece a isenção de pagamento de taxas para a produção hidroelétrica. Ou seja, encontram-se isentas do pagamento de taxa de recursos hídricos as utilizações para a produção de energia hidroelétrica nos termos do disposto no número 3 do artigo 80 da Lei 58/2005 de 29 de dezembro. No artigo 91. Perdão. Do 226, é? 226 Tenho que o ver 2007. exatamente o que é que isso quer dizer. Qual é o número a que se refere, senhor deputado? Artigo 91, Sr. Professor. 91, número quantos? Está a falar do Decreto-Lei 226-A. O artigo 91 diz as entidades referidas. Aparentemente terá caído, Sr. Professor. Sou eu que estou a comentar aqui. Caiu! Sou eu. Caiu. Não me recordo dos porquê? episódios no detalhe, mas o Ministério do Ambiente opôs-se terminantemente a que o setor hidroelétrico não pagasse. Porque o regime económico e financeiro, que é o Decreto-Lei 97/2008, de 11 de junho, estabelece claramente que a eletricidade paga e até diz quanto, X por metro cúbico turbinado. E foi preciso, como normalmente paga a posteriori. Neste caso, como era um pagamento antecipado, e houve acordo das partes que era o momento oportuno para esse pagamento antecipado, e ao Ministério do Ambiente isso era excelente, porque permitia avançar com o Pólis do Litoral, como já disse repetidas vezes, foram feitas umas contas médias. O INAG fez vários cenários e disse, em ano médio o pagamento é este. E foi estabelecido um pagamento, como lhe disse, da ordem dos 50, entre os 50 e os 60 milhões de euros. Tenho a ideia que era 53 milhões, exatamente, que foi cobrado para quanto? 55? É isso, eu sabia que era entre 50 e 60, porque dependia de ano médio, havia ali sempre uma margem de indefinição, porque em rigor a taxa de recursos hídricos é cobrada pela água efetivamente utilizada. Quando a gente projeta no futuro e não sabe quais são os anos secos, quais são os anos úmidos, não tem o valor exato, portanto foram feitas contas para ano médio. E houve acordo das partes em fazer isso, a própria EDP se dispôs a considerar essa parcela. Como lhe disse, o setor da energia ficou um bocadinho surpreso, mas acabou por aceitar. E, portanto, isso foi realmente pago e nunca, jamais me passou pela cabeça, por isso quando falou, felizmente esclareceu-se isso, porque jamais me passou pela cabeça isentar o setor, um dos que tinha mais possibilidades de pagar. Não. Senhores deputados, vamos... Sr. Professor, a respeito do parecer do INAG, há algumas sessões atrás, na audição do Dr. Orlando Borges, tivemos a confirmação que no contexto de elaboração da legislação que regulamenta a Lei da Água, esta legislação que estávamos a tratar, existiu uma divergência, um profundo desalinhamento entre o INAG e o Ministério do Ambiente quanto ao conteúdo da regulamentação. Há uma leitura do parecer, demonstra-o, e prevaleceu o entendimento que se poderia, sem concurso, para além do prazo de vigência dos CAI, das concessões do domínio público hídrico à REN e à EDP. Foi aqui referido pelo professor Dr. Orlando Borges que esta atribuição, na sua opinião, era, e cito, ilegal, inconcebível e que punha em causa os princípios bases de uma lei que havia sido aprovada pela Assembleia da República. O Dr. Orlando Borges referiu ainda que, quando da circulação da proposta de decreto-lei pelos vários ministérios, o Ministério da Economia entendeu propor um conjunto de disposições no sentido de minimizar o papel do Ministério do Ambiente em todos os procedimentos de domínio hídrico que tivessem a ver com a produção de eletricidade e, em particular, com os centros eletroprodutores. Gostaria de lhe perguntar o que é que se recorda deste processo pré-legislativo? Recordo muito pouco e acho muito estranho essas declarações 10, 12 anos depois. Não sei a que parecer se refere. Admito até que esse parecer não tenha chegado às minhas mãos.
Não me lembro, procurei, quando vi essa declaração nos jornais, se tinha algum resquício, algum elemento disso, não encontrei nada. Não ponho em causa que ele tenha existido, eu não sei se chegou às minhas mãos e já agora se ele teve algum despacho da minha parte. Em qualquer dos casos, o que me parece é que os pressupostos são tão errados que não vejo... Quer dizer, não vejo por que ponto lhe pegar. E se calhar se tivesse chegado à minha mão, realmente era para discordar, mas não me lembro sequer dessa discordância com o Dr. Orlando Borges. Quer dizer, 10, 12 anos depois, as 500 pessoas com que eu lidava todas as semanas, entre elas muito com o INAG, francamente não me lembro dessa discordância tão lancinante em relação a essa matéria. A lógica, provavelmente o debate que poderemos ter tido é semelhante ao que estamos aqui a ter. A lógica não é uma lógica de atribuir concessões a alguém que chega de novo. E a prova é que no Plano Nacional de Barragens as coisas passaram-se de outra maneira. Foi posto a concurso. Aquilo que estava em causa era um processo de nacionalização em que tinha ficado por tempo indeterminado e depois foram retomados os prazos. Foi isso que foi feito. E, portanto, não vejo que essa opinião do Dr. Orlando Borges possa ser partilhada por mim. Quer dizer, não vejo que haja nenhum prejuízo para os poderes públicos, para o Estado, em retomar os termos das concessões, incluindo o prazo que vinham anteriores à nacionalização. Tanto mais que ao lado lançámos novas iniciativas que pusemos a concurso e que foram largamente ganhas pelas empresas privadas. Portanto, causa-me alguma surpresa essas afirmações 10 anos depois e não faz parte das minhas memórias nenhuma discordância ou desavença. Não sei sobre despacho sobre esse documento do Dr. Orlando Borges, não consegui reconstituir, não consegui encontrar esse documento. Se o têm, fico muito grato se me derem, posso comentá-lo se o vir, mas não sei o que é. Mas o que li dele assenta em pressupostos que me parecem errados. Por razões que expliquei largamente até agora mesmo. Mas, quer dizer, isto é uma questão relevante e é uma questão que estabelece aqui um flagrante desalinhamento. Aliás, este processo é um processo complexo, depois há queixas para a União Europeia e por aí fora. A União Europeia que vai dar razão ao governo português, não é? Porquê é que acha que há tantas dúvidas que se levantam? Eu acho que sempre que alguém ganha um concurso, alguém o perde. E alguém que perde não gosta. Isso é o concurso, neste caso, que não houve, mas há uma atribuição, há uma repristinação. Já nessa altura as empresas privadas vieram dizer como sem concurso e foi explicado, é sem concurso, estamos a retomar as concessões anteriores, mas as novas estão com concurso e as empresas ficaram muito satisfeitas e foram ao concurso e até as ganharam em vários casos. Portanto, eu acho que são ecos tardios de uma coisa que se passou há 10 anos, há 12 anos. Eu hoje, peço desculpa, aqui uma imagem um bocado sinistra, eu hoje, quando estava a olhar para estes documentos, sentia-me a fazer a autópsia de um cadáver com 10 anos. Ora bem, não é uma autópsia, é uma exumação, quer dizer, isto são coisas de há 10 anos e a maior parte delas são memórias, são diz que disse. Eu tenho a convicção profunda daquilo que lhe estou a dizer. Esse argumento que me diz que o ex-presidente do INAG utilizou, eu não lhe vejo cabimento, não lhe vejo cabimento exatamente pelas razões que expliquei. Havia contratos de concessão que ficaram suspensos sine die. A lei diz que se mantém a todos os termos, exceto o prazo. Salvo erro, usa a expressão indeterminado ou indefinido. Para o caso, tanto faz. E o que se fez foi, quando voltou ao privado, o indefinido era não aceitável. Porque, repare, da lógica das concessões é que no termo da concessão reverte para o Estado. O que acontece aqui é que houve ali um interregno em que isto veio para o Estado, mas não por ter revertido para o Estado. Veio para o Estado por um processo de nacionalização. Quando volta ao privado, continua a contar o prazo e, no fim, reverte para o Estado. Foi isso que foi feito. Portanto, não houve um prolongamento, não houve um concurso. Concurso houve para o Plano Nacional de Barragens. E todos sabemos isso, e o ex-presidente do INAG também. Portanto, não houve aqui nenhuma vontade de não fazer concurso. Sr. Professor, do ponto de vista jurídico, será seguramente uma questão controversa. Aliás, já houve aqui entendimentos díspares a respeito da matéria. E, portanto, será de convir que, perante uma decisão dessa envergadura, que o Governo, pelo menos o Ministério do Ambiente, tenha solicitado parceiros jurídicos
para depor no sentido da interpretação, que no fundo o que se estava a fazer era uma delimitação e não uma extensão. Bom, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, isso, depois de trocas de impressões, mereceu consenso do Governo. Não foi considerada sequer uma questão controversa. Alguns privados vieram dizer, então, como é, isto é feito sem concurso, e foi explicado. Não, que privados, são questões professor? anteriores. Os que estavam a operar no mercado português, já não me lembro exatamente quem disse isso, mas lembro que essa questão foi levantada um pouco ad latre. E como lhe disse, quase em simultâneo, ou pouco em diferido, não sou capaz agora de precisar os meses, foi lançado o Plano Nacional de Barragens e foi explicado, ora, aqui estão concessões novas, venham a concurso. Aqui sim, as outras, no termo, se verá. No termo das concessões se verá. O que estamos é a retomar as concessões anteriores. Porque é que nós vamos amputar a uma empresa aquilo que eram os seus ativos por ela ter estado nacionalizada durante alguns anos? O que foi como, eu não sei se a expressão é juridicamente correta, porque julgo que tem um âmbito um bocadinho mais lato, mas no meu espírito foi como repristinar as concessões que vinham de antes da nacionalização. Foi isso que foi feito. Foi retomar a contagem que vinha de antes da nacionalização. Isso é que parece lógico. E, entretanto, a EDP, que é que se tornou, digamos, uma empresa que agregou várias outras empresas, entrou no seu processo de privatização. E esse processo de privatização, que corre também por outras áreas que não as do ambiente, julgo que terá sido feita com toda a transparência. E aí os privados poderão ter também ido a concurso e procurar investir na EDP. Mas a EDP manteve-se como património. Fazer outra coisa era dilapidar património, dizer zero, era expropriar a EDP de um bem que ela tinha direito por herança das empresas que a integraram. Por isso, quando eu leio e releio que houve uma extensão das concessões, eu fico perplexo. Senhor deputado, como eu já lhe disse, não é esse o meu filme. Ou foi um retomar daquela parte das concessões que tinham ficado em suspenso por causa da nacionalização. Apenas isso, e voltámos à normalidade. No termo das concessões, o que é que acontece? No termo das concessões, 2030, 40, o que for, reverte para o Estado. E o Estado, provavelmente, o que faz é põe a concurso a exploração daqueles empreendimentos, sendo que aí o concurso é de natureza um bocado diferente, porque não tem o mesmo volume de investimento. Pode ter algum de requalificação, de melhoria, de expansão, mas não é o grande investimento de fazer uma barragem de raiz, mas volta a pôr a concurso. Pronto, e aí estão todos os privados e quem for para concorrer. Agora, naquele momento, amputar, expropriar a EDP daquilo que era o património que recebeu das empresas privadas, quando ela volta a ser privada, a dizer é privada, mas sem estes contratos, é absurdo. É privada e retoma os contratos naquilo em que eles estavam suspensos. Ouça, eu não sou da área de energia, mas isto para mim é muito lógico e eu acho que tudo o que foi sendo dito, e a imprensa e a comunicação social, foi atribuída à EDP sem concurso, criou um pouco esse espírito. Não foi atribuído, foi retomado. Isso para mim é evidente. Lamento. Concluiu o Sr. Deputado. Muito obrigado.